Saudações! Estamos trazendo 3 casos inéditos no canal. Não deixe de curtir e compartilhar nosso conteúdo. Obrigado e vamos aos casos. Primeiro caso: o velho Fusca. Olá, me chamo Eduardo, tenho 20 anos e o relato a seguir é sobre algo que eu jamais esquecerei. Na chácara em que moram os meus avós, tem um carro que, desde que eu me lembro, ele sempre esteve lá. É um Fusca verde, todo enferrujado, e, segundo me contam, aquele carro foi fruto de um pagamento de dívida. Um homem devia dinheiro ao meu avô e, como não tinha como pagar, ofereceu aquele carro como forma de pagamento. Como o carro na época já era velho, meu avô nem chegou a usá-lo e também não o vendeu, ficando por anos aquela velharia abandonada no quintal. Uma certa noite, eu fui com a minha mãe visitar os meus avós. Levamos comida e uns doces, pois era aniversário do meu avô. Comemos, conversamos e nos divertimos muito. Na hora de ir embora, eu fui até onde estava o carro da minha mãe para guardar alguns potes e recipientes que tínhamos trazido a comida. Nisso, olhei em direção ao Fusca e vi algo aterrorizante. Havia um rosto dentro do Fusca olhando para mim. Ele brilhava como se fosse aqueles enfeites de estrelinhas que colamos no teto ou na parede do nosso quarto. Aparentemente, aquilo já estava me observando há algum tempo, e isso me deixou com ainda mais medo. Eu não estava vendo coisas. Eu estava a apenas 2 metros do carro abandonado. Sendo que eu pude ver claramente quando aquele rosto começou a sorrir com um aspecto sinistro e, pouco a pouco, foi sumindo, deixando o interior do Fusca na total escuridão novamente. Só então eu pude me mexer e, logicamente, eu saí correndo como louco para dentro da casa dos meus avós. Quando eu cheguei, branco como um papel, eles me perguntaram o que tinha acontecido. E então eu relatei para eles tudo o que eu tinha visto. Porém, eu acho que foi pior. Ao ouvir o meu relato, meu avô disse que, coincidência ou não, o homem que foi dono daquele carro e que, com muita tristeza, teve que dá-lo ao meu avô para pagar sua dívida, tinha morrido naquele mesmo dia, num terrível acidente de carro. Segundo caso, os avós no cemitério. Esse fato aconteceu quando meu filho era pequeno. Há muitos anos, eu morava com a minha família em uma cidadezinha do interior de São Paulo. Éramos eu, minha esposa e o meu filho de 5 anos. Então, certo dia, eu estava levando meu filho para visitar meus pais, que moravam em uma outra cidade não muito distante dali. Meu filho estava na cadeirinha, no banco de trás do carro, e foi quando passamos por um cemitério. Era um cemitério modesto, com árvores e túmulos antigos. Não havia muro, apenas uma velha cerca de madeira circulando o lugar, deixando todo o seu interior completamente à vista. Meu filho estava todo alegre com a viagem, cantando uma canção que ele sempre ouvia quando estava em casa. Mas ao passar por aquele lugar, ele parou abruptamente, apontou para o cemitério e exclamou: "Olha, papai, quantas pessoas! O que elas estão fazendo ali?" Então, eu olhei, mas não vi absolutamente nada.
não tinha ninguém lá. Eu fiquei meio confuso e perguntei para ele: Onde, filho? Não estou vendo ninguém. Aquelas pessoas ali devem ser todos vovós, né? Na mesma hora, a minha espinha gelou e eu perguntei para o meu filho o que essas pessoas estavam fazendo. E ele disse: Eles estão todos de pé, papai, meio tristes, olhando para a grama. Eu fiquei muito assustado com aquela conversa toda e acelerei o carro. Depois disso, acabei retornando para casa. Mais tarde, no mesmo dia, eu nem estava mais pensando no assunto, mas meu filho estava assistindo seu desenho animado favorito na TV, quando olhou para mim e comentou: Papai, você já sabia, né? Eles não estavam vivos. Pensando que o meu filho estivesse falando do desenho animado que ele estava assistindo, eu perguntei o que ele queria dizer com aquilo. E ele me respondeu: Aquelas pessoas que vimos no cemitério, elas estavam todas mortas. Depois de falar isso, virou a cabeça em direção à TV e continuou assistindo seu desenho animado normalmente. Eu fiquei completamente assustado com aquele fato. Não sei se meu filho tem o sexto sentido aguçado ou se ele tem uma imaginação muito fértil, mas nunca mais me esqueci desse acontecimento. Terceiro caso: o ponto de ônibus. Bom, isso aconteceu há mais ou menos 2 anos. Estávamos, eu e o meu ex-namorado. Eu tinha passado o domingo inteiro na casa desse meu ex-namorado. E como ele morava em um bairro distante do meu, eu teria que ir embora um pouco cedo, pois voltaria para casa sozinha e de ônibus. Conversa vai, conversa vem, o dia passou rapidamente e quando nos demos conta, vimos que já era quase 10h30 da noite. Como eu iria embora sozinha, corremos para um ponto de ônibus próximo à casa dele. Esse ponto ficava em uma rua que estava completamente vazia devido à hora e ao dia. E era um daqueles pontos de ônibus com cobertura. Quando chegamos, notei que um senhor, com idade entre 50 e 60 anos, todo vestido de preto, estava sentado no banco do ponto, no canto à minha esquerda. Eu nem liguei muito, sendo que sentamos bem próximo a ele, pois o banco era bem pequeno. Meu ex-namorado me beijou e eu fiquei meio com vergonha de fazer isso na frente daquele senhor. Ainda achei estranho, já que o meu namorado não faz essas coisas na presença de outras pessoas, ainda mais de um desconhecido. Bom, mas dessa vez ele havia feito, e então eu sussurrei no ouvido dele para que ele parasse com aquilo. Isso tudo em uma questão de segundos. Quando me virei para o lado do senhor, percebi que ele tinha desaparecido. Olhei para tudo que é lado e nada. E não dava para ele ter se escondido, porque era uma rua reta e nem árvores tinha. Não havia passado nenhum carro ou ônibus nem nada. Ele havia simplesmente evaporado. Eu ainda brinquei com o meu ex-namorado, dizendo que aquele cara deveria ter rodas nos pés, para ter saído dali tão rápido e silenciosamente. Foi aí que o meu namorado me olhou estranho, dizendo que o banco estava vazio desde a hora que chegamos e que foi por esse motivo mesmo que ele escolheu aquele ponto. Seria então aquele senhor um fantasma de algum passageiro esperando por um ônibus que nunca chegaria? E esse foi o vídeo de hoje.
trazendo 3 casos inéditos no canal. Qual deles foi o seu preferido? Deixe a resposta aqui embaixo, assim como suas sugestões, opiniões ou críticas, pois esse canal foi feito para você. Não esqueça de se inscrever e deixar o seu super like no vídeo. Muito obrigado por você estar aqui. Eu sou o André Souza e me despeço com um forte abraço. Até o próximo vídeo do canal Casos para Ouvir no Escuro.